reflexos da quinta já nos deixam assoberbados, né? Esse depoimento, por exemplo, do ex-ministro da Educação, mostra que as coisas estão ficando até meio monótonas, porque ao confirmar nesse depoimento a Polícia Federal que foi a pedido do Bolsonaro que as portas do MEC se abriram para pastores que trocavam verbas por propinas, o ex-ministro Milton Ribeiro ele reforçou uma obviedade. O único órgão que funciona em Brasília hoje é o DBB, que é o Departamento de Blindagem do Bolsonaro. O inquérito só daria frutos se os investigadores fizessem duas perguntas a si mesmos. Por que o procurador-geral Augusto Aras excluiu o Bolsonaro do rol de suspeitos? Essa é a primeira pergunta que os investigadores precisam fazer. A segunda é, para que serve a moralidade que o presidente da República e o ex-ministro da Educação dizem cultuar? Na versão contada pelo Milton Ribeiro à polícia, Bolsonaro pediu que o pastor Gilmar Santos, parceiro de traficância do irmão Arilton Moura, fosse recebido. Mas o presidente jamais perguntou sobre o resultado dessa visita. Os dois pastores estiveram 4 vezes com o Bolsonaro, agendaram e participaram de inúmeras reuniões do então ministro com prefeitos, mas o ministro, o depoente, jura que os pastores não dispunham de tratamento privilegiado no MEC. Prefeitos relataram que os achaques dos pastores envolviam pedido de dinheiro, ouro, em troca de acesso aos cofres do MEC. Mas o Milton Ribeiro, ele próprio um pastor evangélico, disse à Polícia Federal que não tinha conhecimento desse pastoreio dos irmãos. O ex-ministro se considera um cristão honesto. O Bolsonaro não se cansa de dizer que preside um governo sem corrupção. Qualquer um pode prestar testemunho sobre o conceito extraordinário que faz de si mesmo. O diabo é que, depois que você abstrai os autoelogios, o que sobra são os fatos. E os fatos transformam a moralidade presumida de pessoas como o Milton Ribeiro e o Jair Bolsonaro numa inutilidade que ajuda a entender como o Brasil virou essa cleptocracia comandada por almas tão presunçosas e ingênuas. Ao determinar a abertura desse inquérito, Fabíola, sobre o MEC, a ministra do Supremo, a Carmen Lúcia, deu um prazo de 15 dias para o Augusto Aras refletir sobre a conveniência de incluir o Bolsonaro nessa fogueira. Os fatos estão intimando o procurador-geral a procurar. O depoimento do Milton Ribeiro manteve a labareda desse escândalo na cara do presidente, mas o Augusto Aras costuma colocar as conveniências do Bolsonaro acima dos fatos. E é tão grave isso, né, Josias? Assim, vamos aguardar que essa investigação prossiga e traga alguma resposta, né? Porque várias investigações abertas, a gente não tem absolutamente nada de conclusão, né? Muito pelo contrário, né? Muitos arquivamentos em todas as pontas, né? Não só no governo Bolsonaro, mas em todas as pontas. E isso é muito triste, né? Isso desanima. Eu recebo aqui diariamente a fala das pessoas, isso desanima as pessoas a acreditar na política, acreditar nesse meio democrático, né? Isso é muito triste.